Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do sexto ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Sacramento, sou o professor de ciências de vocês. E hoje nós vamos falar sobre os estímulos do ambiente, no corpo do ser humano, relação do ser humano com os estímulos externos. Então, vou fazer uma atividade para vocês, vou pedir para vocês fazerem atividade para casa, uma brincadeira, em que na aula ao vivo vocês vão dizer como foi o resultado exatamente dessa brincadeira. Quem mais acertou? Uma pessoa vai escrever letra ou número nas costas da outra. Então, alguém aí de costas, por exemplo, um primo, um coleguinha da rua, etc. e tal, ou o pai, a mãe, desenha, nas suas costas, ou você nas costas da pessoa, o número, uma letra, e vai, e coloca essa letra para a pessoa adivinhar, E por que dessa brincadeira? Entenda, gente, que o ser humano ele tem a capacidade de captar informações de maneira que os órgãos, os sentidos, cinco órgãos dos sentidos: a visão, que são os olhos; o paladar, através da língua e da região da boca; o tato, que é, no caso, a pele como um todo, do corpo inteiro, o olfato, que é o nariz; e a audição, que são os ouvidos. Então, o ser humano possui esses 5 sentidos básicos como meio mais simples de captar informações do ambiente. Então, o ambiente que lança estímulos, por exemplo, você está sentado, se estiver um pouco perto do sol vai sentir um pouco mais de calor, então seu tato vai te dizer que o ambiente está mais quente. Já o olfato vai sentir um determinado cheiro de comida ou qualquer outra substância no ar. Já a audição, vocês conseguem, me ouvir e ouvir o som, do ambiente que eu estou. O paladar, por exemplo, digamos que vocês estejam se alimentando, tomando café, ou jantando, almoçando, comendo algum lanche. Então, vários tipos de estímulos existem, na natureza, no ambiente que estamos, até mesmo dentro das cidades. Barulho de um carro, barulho de uma moto, barulho de um objeto caindo no chão. Então, o sabor, de um sorvete, ou o cheiro de perfume, as cores de uma TV, todos esses estímulos, são muito comuns no dia a dia. Claro que existe um limite, gente. Excesso de informação, excesso de cores, excesso de cheiro, isso faz mal, O ditado popular do excesso demais faz sobras, faz mal para as pessoas e faz com que a pessoa, ao sentir o cheiro, ao sentir ou ver, uma luz demais em excesso, pode fazer mal a ela, como no caso, por exemplo, de um filme que ocorreu nos cinemas em 2005, eu não lembro bem agora o ano, se vocês pesquisarem, colocarem filme de Dragon Ball, causa epilepsia nas crianças, causou epilepsia nas crianças. Então, lá no Japão, especificamente em algumas salas, que eles têm lá toda uma tecnologia, aliás, de Dragon Ball não, de Pokémon,
eles usavam excesso de luz lá no sistema lá do cinema, e crianças começaram a passar mal com aquele excesso de luz nos olhos, ok? Então aqui nós vamos trabalhar com percepção de estímulos sonoros primeiramente, mas nós vamos trabalhar com todos os órgãos e todos os estímulos existentes dos sentidos, ok? Então, por exemplo, os sons. Em diferentes situações, por exemplo, como aqui citado no livro, quando há jogos de futebol do Brasil, o que acontece? Há, entendeu, a produção de hino nacional e as pessoas vão lá, estão paradas e ouvindo, né, a posição oficial de pôr a mão no peito, de frente para a bandeira nacional, cantando o hino. Só que os sons, em geral, nós podemos ouvir de diversas formas. Por exemplo, um jogo de videogame que possui as músicas dele, ou o som de um violão, o som de um violino, okay? Para quem sabe tocar instrumento musical, um teclado, um piano, ou qualquer tipo de onda sonora, ok, que é lançada no ambiente. Como é que ocorre aqui? Vamos lá, como é que eu posso explicar aqui para vocês? Vamos lá, ondas sonoras. Tá aqui, digamos que a fonte do som, ok? E a onda sonora, ela é lançada no ar, ok? Em forma literalmente de uma onda, em que vai crescendo e se expandindo no ar a partir dali, ok? E isso é em todas as direções, ou seja, o formato dessa expansão ela é circular, ok? Ela é circular e vai se expandindo a partir de um ponto. Dessa maneira, desse ponto a expansão ocorre, ok? Vocês. E, por exemplo, aqui há o ouvido de uma pessoa em que recebe o som. Então, esse ouvido, a pessoa vai lá e capta o som. Ouve, por exemplo, um barulho de um objeto que cai no chão, uma panela ou uma xícara, ou o som de um carro, né? Um carro que a pessoa está com som alto do carro e tal. Aí pode ser ouvido lá de fora da rua. Perdão, de dentro de casa, e o som do lado de fora da rua. Assim como vocês precisam compreender como isso ocorre. Por exemplo, as cordas de violão, e no caso de instrumentos musicais no geral, de cordas, né? Violino, violoncelo, guitarra, baixo, assim como diversos outros instrumentos musicais, eles forçam o ar, ok? As vibrações de partículas do ar a se moverem, e assim o som sai. Ele se usa dessas partículas sem alteração química. A alteração só é física. Ele desloca as ondas, entendeu? E estão, ok? Nesta forma, as regiões são formadas de alta pressão, ou seja, o som ele empurra o ar, e aí forma a onda, e aí vai empurrando, e esse empurrar é acumulativo, parecendo bola de neve, okay? Ele vai acumulando, 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 até que essa energia seja dispersa no ar, okay? Mas para ser dispersa demora um pouco, porque a depender da distância, okay? Pode ser que seja, ok? Possível de ouvir, por exemplo, 100 metros, 50 metros, okay? 50 ou 100 metros, só que ou um ou outro, certo? Só um valor. Mas se a pessoa tiver a 2.000 metros de distância, muitas vezes, claro e óbvio, está tão distante, 2 quilômetros, que obviamente uma pessoa que está tocando violão a 2 quilômetros daqui, eu não posso ouvir, a não ser que ele use, né, uma caixa acústica com alta tecnologia
para poder lançar com mais força, com mais intensidade, a energia que empurra as moléculas né, as moléculas vão se modificando de posição, né? Não é alteração química, é somente física das moléculas no ar. E a energia vai sendo o quê? Acumulada, gerando pontos de alta pressão, ok? E também há formações de baixa pressão. Essas regiões de alta e baixa pressão são as que começam, né, a formação de baixa pressão, depois aumenta a pressão, porque a energia vai acumulando, e aí por assim dizer, assim em diante. Deslocando-se sempre a onda sonora se desloca para o lado oposto da origem dela. Ela se desloca para todas as direções que não sejam da origem, ok? Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.